Boa noite a todos. Declaro aberta a 7ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do 4º ano de mandato da 13ª legislatura da Câmara Municipal de São Martinho. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de São Martinho, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, o público presente, funcionários desta casa e a todos que nos acompanham pela internet e os ouvintes da Rádio Comunitária de São Martinho. Só queria registrar também, agradecer aqui a presença dos nossos secretários, a Raquel, tem o Bila, tem a Priscila, nós temos o ex-vereador Genivaldo de Oliveira, sejam bem-vindos. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Nesse momento, vamos abrir um espaço para o nosso clube Cacetira, aqui da nossa cidade, aqui, na presença do presidente Marcelo e o Sargento Reis. O Sargento Reis vai querer usar a tribuna para dar umas palavras sobre as atividades do ano e as competições do clube. Fique à vontade, Sargento. E a gente deu esse pontapé inicial.
Martinho ele já representou o município, só que na época a gente tinha alcunha era São Martinho e São Vigério. O nosso maior patrocinador na época era São Vigério. E a gente conseguiu um feito histórico. No primeiro ano de participação do Catarinense, nós ficamos em terceiro colocado e ficamos em terceiro no Jogos Abertos de Santa Catarina. Muitos não entendem o que é isso. Tem municípios que investem pesado nos Jogos Abertos para os times chegarem a algum lugar. O nosso clube no primeiro ano conseguiu ficar em terceiro lugar com medalha de bronze. Tá? Nós temos lá medalha de bronze. E isso está na história. Infelizmente, na época, por questão de patrocínio, a gente representava o São Vigério e São Martinho. A equipe tinha os dois nomes e nos Jogos Abertos a gente optou por tirar o São Vigério como patrocinador maior do lado. Né? Hoje, a gente sentiu essa necessidade. Por quê? Como eu dou curso de tiro, tá? Eu trabalhei um pessoal novo que chegou no clube, é normal, o clube vai crescendo, vai aparecendo mais gente. Né? Então a gente viu essas pessoas crescerem. E eu sei do potencial que tem essas pessoas. Tá? Sei porque eu falo isso por exemplo próprio. Certo? Por exemplo próprio. Ali naquela banca tem 2 troféus e uma placa do município de Chapecó. Tá? Eu não precisaria estar aqui, não precisaria estar no projeto de São Martinho. Graças a Deus, de 2010 para cá, eu sou campeão dos Jogos Abertos em todas as equipes que eu passei, ou individual ou por equipe. Mas o projeto é tão bem feito, tá? E eles merecem tanto respeito que hoje eu estou aqui. Porque a grande maioria eu formei. Eu tive o prazer de ensinar a tirar, e hoje eu posso dizer que tenho uma equipe que estão do meu lado, pessoas que eu ensinei e comecei. E isso é que me motiva no tiro. Hoje, tá? Não desmerecendo, mas no tiro, graças a Deus, tudo que eu podia conquistar no tiro já conquistei. Tá? Ali tem 2 troféus dos Estados Unidos que eu fui campeão representando o Brasil, nos Estados Unidos. E por que eu trouxe eles? Não é para mostrar que o Lauro é melhor do que ninguém. Tá? É para mostrar para vocês, do tiro que estão aí, ó, que aquilo ali é possível. Quando eu falei, há 15 anos atrás, de uma vez, vamos nos Estados Unidos, vamos ganhar um troféu. A pessoa experiente me falou que era impossível um brasileiro ganhar alguma coisa lá. E essa palavra não existe, para mim, para determinação eu tenho ponto. Então, se o Lauro foi lá e conseguiu, vocês também aí têm potencial para isso. Vocês podem ter certeza. Tá? E em São Martinho, eu tenho certeza do que eu estou falando. A gente tem um potencial muito grande para o time esportivo aqui na nossa região. Tá? E o clube, ele precisa de ajuda. Tá? Ele precisa de ajuda. A gente representa o município, e hoje a gente tem a iminência de trazer uma competição ano que vem para cá do Campeonato Brasileiro e Campeonato Estadual. A gente está disputando essa competição esse ano, com recursos próprios, nossos, representando o município de São Martinho. Disputamos 2 etapas. Na primeira etapa nós ficamos em 5º lugar, e em Tubarão o pessoal não acreditou, porque eles têm uma equipe muito boa, tem grandes talentos lá também, e eles ficaram atrás de nós. Tá? E alguns, né, que não são atiradores, são pessoas que frequentam o clube, falaram que aquilo foi um lapso da natureza. Vamos dizer uma palavra pior. Tá? Foi um lapso São Martinho ter ficado na frente. A segunda etapa foi agora em Agrolândia. Nós ficamos em 2º lugar, perdendo somente para Chapecó. Ficamos em 2º lugar. Tubarão ficou em 8º ou 9º lugar. Então eles estão caindo na realidade. Eles não estão vendo a força que tem essa equipe que está se formando com São Martinho. Né? E para isso a gente precisa de ajuda. A gente, para sediar essa prova ano que vem, se a gente conseguir, como é que a gente vai sediar a prova? A gente disputa o campeonato com 18 municípios e nós temos um critério dos 9 para poder sediar a prova. Né? Se o campeonato terminasse hoje, nós sediaríamos a prova. E para isso, o nosso clube tem que ter uma infraestrutura para isso. E esse é o motivo que nós estamos aqui hoje, tá? Solicitando esse apoio de vocês na Câmara. A gente teve mais cedo uma reunião com o prefeito, tá? Então a gente foi no executivo, a gente tem uma liberdade de que a gente precisa. E lá a gente foi muito bem recebido mesmo, né? E como a gente está sendo bem recebido aqui na Câmara também. Né? E o pensamento dele é para frente, porque ele está vendo que a gente está representando isso. A gente não está fazendo nada no proveito próprio. Ali tem, então, vocês viram que tem uma placa de Chapecó, quem quiser olhar depois ali. Ontem mesmo me ligaram de Chapecó. Você vai tirar os Jogos Abertos conosco? Eu disse, não, eu tenho compromisso com o município de São Martinho. Se eles montarem uma equipe para disputar os Jogos Abertos, eu disputo com o São Martinho. Tá? Então, o Lauro não está aqui por questões financeiras. Se fosse botado na balança, eu estaria perdendo dinheiro por esse projeto aí. Mas não é esse o motivo mais. Como eu falei para vocês, no motivo, graças a Deus, eu já consegui tudo que eu queria. E se eu conseguir levar uma medalha para o São Martinho, eu acredito que seja o primeiro em Jogos Abertos, do lado dessas pessoas que eu formei, não tem nada que pague. Nada
vai fazer pagar isso aí? Nada. Tá? Isso aí um up para a carreira desse velho atirador e instrutor. Tá? Senhores, a gente precisa dessa ajuda, por quê? Nós temos que construir, hoje nós temos 3 pedanas no clube, construídos com recursos próprios nossos. Para sediar o campeonato, precisaria de mais ruas. E isso despende verba, despende numerário, que a gente infelizmente não tem. Só que se a coisa for continuar como está indo, ano que vem a gente vai conseguir essa vaga, vai conseguir trazer etapas do município. E eu acho que fica chato a gente tendo um município e eu ter que alugar um clube do Tubarão ou Cristina para fazer essa etapa, porque eu não tenho estrutura própria para isso. Então esse é o apelo que eu venho falar para vocês. Tá? Depois, um pormenor, a gente vai trazer um orçamento do que realmente precisa, porque senão a gente perde muito tempo e o tempo fica um pouco curto para a gente ficar falando disso aí. Né? O que precisa, a melhoria do stand de balas, as pedanas, os bueiros. Aí alguns vão falar, mas os bueiros não. Senhores, o clube, ele é numa área particular, certo? O seu Amândio Vimes, que acho que todos conhecem aqui, ele cedeu para nós. Isso há 10 anos atrás, 11 anos atrás. A gente foi trabalhando. Hoje, quem for lá já vai ver uma estrutura muito boa. E toda a melhoria que está sendo feita lá hoje, por tiro, vocês podem ter certeza. Se amanhã o clube acabar, aquilo que tem lá ele não usa para nada. Para ele não foi feito nada. Então, muitas a gente já ouviu, e infelizmente já ouvi isso aí no bar, da pessoa dizer, vamos fazer melhoria, vamos fazer no terreno da mãe. Não vai ficar nada, porque não vai servir para nada. E a gente vai fazer a posição de tiro. Se amanhã acabar o clube, vai só acabar com o terreno dele. A gente está fazendo acabou no barranco, está aterrando os locais lá de alagado que tem que podia estar plantando, e a gente está acabando com isso. Então é isso que a gente quer tirar essa mística de vocês. A gente precisa da ajuda, e não é o Amândio que está precisando. Ele está cedendo para nós, e nós estamos correndo o país, representando o município de vocês. Falando, levando, né, o porquê. O pessoal gosta de São Martinho. São pessoas que são, não cabe a mim falar, Marcelo, Cléber, né, o pessoal de armazém que é aqui conosco, o pessoal do Tubarão. Então são pessoas acima da média que a gente fala no tiro. E essa ajuda, a gente precisa disso aí. Né? A gente precisa, a gente vem aqui encarecidamente. Mas tu vem trazer só problemas. Não. A gente pode vir com problemas e pode vir com a solução também. A gente sabe, a lei de incentivo ao esporte, toda a lei de licitações de contratos, né, ela prevê que tudo tem que ser cadastrado, tem que ser legalizado. O nosso clube, ele hoje, ele é federado, ele é confederado, certo? Então ele está com tudo em dia. Todas as documentações, tudo em dia. Toda a verba que possivelmente vier a ser destinada para ele vai ser dentro da legalidade, dentro da lei. Não vai ser, a gente também não quer fazer nada que venha a trazer problema para a Câmara, do prefeito. Não, a gente quer fazer dentro da lei. E a gente está apto a isso, a receber essa verba. Né? A gente precisaria somente do apoio de vocês, de a gente entrar com um projeto e fazer isso. Por quê? Porque hoje a gente já fez o levantamento, eu já estou pensando na prova do ano que vem. Eu já estou pensando. Eu sei que aqui nós temos 320, 330 leitos, que não vai suportar, porque vai ser mais de 600 pessoas no município de São Martinho, só para essa prova. Tá? E isso futuramente vai trazer muita coisa, porque de 2012 tem gente que vem até hoje aqui na região fazer turismo para São Paulo. Teve aí tirando a prova, veio, gostou e está vindo. E até hoje vem com família. Então isso no futuro traz benefício para o município também, não somente para o clube da cidade. Tá? Então essa solução que a gente vai imediato, presidente, a gente sabe que a Câmara tem verba anual que é repassada e muitas vezes a Câmara não gasta por isso. E por que eu falo isso? Porque eu tenho um irmão que é vereador do Tubarão também. Eu tenho um irmão que é vereador do PP, do grande partido do prefeito, e a gente sabe que no final do ano sempre a Câmara consegue disponibilizar uma verba que retorna para a prefeitura. E eu tenho certeza que se a gente conseguir fazer essa parceria, isso vai ser investido no esporte, vai ser investido no município. Não vai ser para o Waldo, não vai ser para o Marcelo, não vai ser para o Almônio, não. Vai ser para São Martinho. Tá? E tudo que a gente está falando aqui é benefício de vocês, não é nada pessoal para nós. Vocês podem ter certeza disso. Tá? Uma coisa que a gente sempre acompanha, eu estou há 14 anos atirando tiro esportivo aqui em Santa Catarina, eu sei que todas as medalhas de Jogos Abertos elas vêm das 2, 3 primeiras provas. E por isso que eu digo, gente, a nossa equipe hoje tem potencial para ir para o final do ano e conseguir uma medalha de Jogos Abertos que seria a primeira e a medalha médica para Santa Catarina. E a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça, você pode ter certeza. Ajudando ou não ajudando. A gente precisa da ajuda de vocês para melhorar os anos futuros. Era isso que eu tinha que colocar. Marcelo, quer falar alguma coisa, Marcelo?
Só um instantinho, sargento. Se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, está disponível. A palavra, presidente. Quero, em primeiro lugar, assim, cumprimentar aqui os vereadores, o público, secretários, executivo, também parabenizar a equipe de Cacetiro de São Martinho, né, na pessoa do presidente Marcelo, demais atiradores, tem sargento, né, sargento Lauro Reis aí, que nos fez uma explanação boa. E realmente nós temos que levar em consideração o poder legislativo aqui, é a divulgação do nosso município, né? Está levando São Martinho a Santa Catarina, ao Brasil, a ser conhecido. Como você falou, teve gente que veio uma vez atirar aqui de pessoal de São Paulo e volta. Temos que ver o custo-benefício, não é verdade? Custo-benefício. Lógico que temos que envolver também não só o poder público, sargento, mas também, de repente, até o setor privado, né? Pessoas que querem se interessar. Mas quem vai dar a palavra final é aqui o presidente dessa casa, mas eu quero dizer assim que nós temos que olhar com carinho, é para o ano que vem, é isso? Isso, a gente está se preparando para os Jogos Abertos esse ano, e essas melhorias seriam para o ano que vem. Melhorias no local, né? Outro dia o Marcelo até estava me colocando também uma oportunidade desse evento que ia acontecer aqui em São Martinho, a nível nacional, né, de mais de 300 ou mais pessoas. Eu acho que nós temos que, juntamente com o Poder Executivo, temos que ver com carinho essa situação. Não precisamos aqui, hoje, em valores, tem que fazer esse orçamento, como o sargento já colocou para nós aqui. Mas, da minha parte, como vereador, eu quero dizer assim que estamos juntos, que nos puder fazer aqui, em nome do Legislativo de São Martinho, para que possamos divulgar assim cada vez mais o nosso município. Parabéns aí para toda a equipe. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais alguém? Annelise? Senhor presidente, vereadores, vereadora, secretários, né, todos que estão aqui, em especial o pessoal do Clube de Cacetiro. Como bem o vereador Nilton já falou, né, eu acho que a gente tem que pensar com bastante carinho, porque a dimensão, né, que isso traz para o município, um município pequeno, de 3.300 habitantes, está representando esta categoria a nível estadual, a nível nacional. Então a gente tem que olhar com carinho quanto a essa questão, porque não é, como o sargento falou, não é qualquer município que está com condições hoje de estar se classificando de uma forma tão positiva quanto vocês estão ficando hoje, né? A última A última etapa, né? A última etapa, vocês ficarem em segundo lugar, perdendo apenas para Chapecó. Então, investimento muito pesado de Chapecó. Então Traz atirador da Bahia, do Brasil todo para tirar por ele, só para vocês entenderem. Então, assim, ó, tem gente, muitas pessoas que vêm de vários estados do Brasil, que vêm competir e que hoje São Martinho está se sobressaindo e está tendo colocações muito boas. Então a gente tem que aproveitar e valorizar sim esse esporte, né, que é um esporte novo, mas que também tem muita gente aqui do próprio município que está se interessando. Muita gente que eu acompanho, que todas as semanas que tem o clube ali, que eles fazem os tiros, sempre tem novas pessoas interessadas em participar. E isso é bom, que pessoas novas venham e que tenham, essas pessoas muitas vezes também têm boas habilidades e que podem sim ser grandes atiradores e estar representando o município fora. Então, eu também sou da opinião do vereador Nilton, que tem que sim ser avaliado com bastante calma, bastante carinho, essa situação. Obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Com a palavra, vereador Rudinei. Obrigado, presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, público presente, as vereadoras, secretárias. Eu vejo, enquanto acompanho lá também, eu não atirando, mas vejo eles participando. Uma vez eu acompanhando um pouco na janta com eles lá. Já conversei com a maioria dos atiradores lá, eu conheço. É um esporte, qualquer esporte, eu acho que eu sou incentivador também.
essa ideia tem que se levar a sério, porque o nosso esporte já era bem mais ativo em São Martinho. Pode ser em vôlei, futebol. A gente vê que, não por falta de incentivo, mas as coisas, conforme vai vindo, é negócio de informática, celular. Acho que tem que ter mais incentivo dos pais e do município. Tem que incentivar para isso crescer. Como o sargento também disse, para ele é prejuízo de estar aqui. Mas estar aqui num projeto, eu acho que isso é gratificante. Eu acho que para nós isso aí não tem dinheiro que se paga, né? Já está tirando qualquer clube, está ali num projeto, formando um time aqui em São Martinho, pessoas de São Martinho, pessoas de vizinhos aí do município ali, mas em total o município só ganha. Divulgação, já foi dito um monte de coisa ali que é beneficiado, e não só poder público, poderia muitas, o pessoal tem comércio, por exemplo, pousadas e coisas, vão ser beneficiados com isso também. Eu acho que esse projeto envolver várias pessoas, eu acho que fica mais fácil também. Mas também sou apoiador da ideia, pode ter certeza que nós estamos juntos. Obrigado. Com certeza, obrigado também, Rodrigo. Mais alguém? Com a palavra, vereador Wilson. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o secretariado que está aqui presente nesta casa, ex-vereador, os da Caça e Tiro, o sargento aqui presente, fazendo a explanação dele. Eu quero ser mais objetivo um pouquinho de falar sobre isso aí. Isso é fácil de resolver. Sempre, como o sargento também já falou, a Câmara Municipal sempre sobe um dinheirinho no final do ano. Então, nós temos que dar, senhoras e senhores vereadores, a carta branca para o nosso presidente, ele resolver isso aí. E falar com o prefeito, nós não podemos diretamente passar para o clube. A Câmara não pode. A Câmara pode sim passar para o prefeito, e o prefeito repassa para o clube. Aí se torna legal. Então nós vamos dar a carta branca, da minha parte, para o nosso presidente, ele acerta com o prefeito, o presidente repassa para o prefeito repassa para o clube os recursos. Tá? Porque senão depois, claro, no final do ano tem que toda a vida repassar todo o dinheiro que a Câmara tem que passar para o prefeito. Mas no acerto que o Executivo aceita essa passagem de recursos, é fácil de resolver. É só querer, tá bom? Parabéns, sargento. Obrigado. Obrigado, vereador. Senhores vereadores. Mais alguém? Com a palavra, Maria Salete. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhora secretária, ex-vereador, pessoal que está aqui nos acompanhando, sargento, parabéns pelo trabalho maravilhoso, por esse projeto, por estar aqui disponível no nosso município, levando esse projeto avante. Parabéns pelos troféus, né, que tem conquistado. Parabéns pelo pessoal, né, e pelo seu Amando, que cedeu esse terreno para que esse projeto pudesse ser levado adiante. De mim, com certeza, né, tenho total apoio para que seja feita esse repasse, logicamente, para a prefeitura, para que o prefeito repasse depois. Com certeza, todo e qualquer projeto que seja levado, o nome do nosso município para as outras localidades, estados e que seja país, é maravilhoso, né? Tem um mérito muito grande, imagina. Então, parabéns, com todo o meu apoio. Obrigada. Obrigado, senador. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, sargento, da parte do Legislativo, pode contar com o apoio da nossa casa aqui do Legislativo. Eu entrarei em contato com o nosso prefeito, vamos conversar, ali mais para o final do ano, que agora a Câmara está, seus recursos estão indo para fazer a nossa casa, né? Nova sede, mas para o final do ano, com certeza, procurei o prefeito, nós vamos conversar. E parabéns, sargento, pelas conquistas. E parabéns ao clube da nossa cidade aí. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade, aos vereadores pelo tempo disponibilizado, aos munícipes por estar aqui ouvindo a gente. E lembrando que o tiro esportivo,
ele não forma somente o atleta. Antes do atleta, ele forma um cidadão. Você pode ter certeza. Todas as pessoas que passam lá, eles têm que ter exame psicológico, eles têm que ter uma série de condutas perante o exército, perante a sociedade, e isso deixa um legado muito grande para a cidade, muito grande mesmo. Tá? Apoie esse esporte, que ele é maravilhoso. Convido a todos que ainda não conhecem, vão lá uma quarta-feira para assistir, para ver como é que funciona o esporte, para vocês verem. Tem pessoas, vocês vão ver várias pessoas com armas lá andando, cidadãos de bem, tá, que têm autorização para executar o esporte no município de vocês. E isso é para o Brasil todo. Muito obrigado, presidente, e agradeço pelo tempo aqui. Obrigado, sargento. Passamos para o expediente. Submeto à deliberação do plenário a ata da sexta sessão ordinária de 9/3/2020. Em discussão a ata. Em votação. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro aprovado. Correspondências recebidas. Do Executivo, solicito a leitura do ofício da Secretaria de Administração e Finanças, número 2/2020. Encaminhamento das leis número 1961 e 1962 sancionadas. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o muito cordialmente, vimos através do presente encaminhar as leis número 1961 e 1962 sancionados pelo chefe do Executivo, sendo que se apresenta para o momento, renovamos na oportunidade protestos de elevada estima e real apreço. Atenciosamente, Jorge Ari Tetzlaff. Foram sancionadas a lei número 1961, que autoriza o remanejamento de dotações orçamentárias da Câmara Municipal de São Martinho, e a lei número 1961, que autoriza a Câmara Municipal de São Martinho a celebrar convênios com instituições financeiras para permitir empréstimos consignados em folha de pagamento dos servidores e dos vereadores. Da ADRA, Agência Brasileira de Desenvolvimento Rural, solicita a leitura do convite. O convite para capacitação em gestão de recursos e o meio rural. A demanda mundial por água tem aumentado devido ao crescimento populacional, ao desenvolvimento econômico e às mudanças nos padrões de consumo, entre outros fatores, sendo esta uma tendência, incluindo ainda as necessidades do setor da agricultura, a gestão de recursos hídricos no meio rural é fundamental para garantir a disponibilidade hídrica no ambiente. Então, a data dessa capacitação, no dia 7 de abril de 2020, às 14 horas, no auditório do ACIT, em Tubarão, Santa Catarina. Da Ouvidoria da Câmara Municipal, solicita a leitura do relatório de gestão ano 2019. Relatório de gestão da Ouvidoria, relatório anual de 2019. Apresentação. A Ouvidoria da Câmara Municipal de São Martinho, Estado de Santa Catarina, instituída pela Resolução número 43, de 10 de junho de 2019, nos termos do disposto na Lei Federal número 13.460, de 26 de junho de 2017, apresenta o relatório de gestão referente às atividades realizadas no exercício de 2019. Seu papel é ser a porta de entrada para o diálogo entre os cidadãos e seus vereadores, recepcionando por meio de seus canais as manifestações dos cidadãos e assim colaborando para a transparência das ações e para a formação de uma cultura que respeite os direitos humanos e promova a cidadania e a democracia participativa. Manifestações recebidas. As atividades da ouvidoria tiveram início no dia 7 de agosto de 2019. No seu primeiro ano foram registradas 4 manifestações da comunidade são-martinhense. Analisando a frequência, observa-se que foram bem distribuídas no tempo, praticamente uma por mês. Foram uma em agosto, uma em setembro e 2 em outubro, enquanto novembro e dezembro não houve recebimento de manifestações. Com relação aos tipos, foram 2 denúncias, uma reclamação e um elogio. Tanto as reclamações quanto as denúncias se referiam aos serviços prestados pela Prefeitura Municipal, enquanto o elogio foi direcionado ao Poder Legislativo, referindo-se à sua disponibilidade para com a população.
Todas as manifestações de 2019 foram resolvidas, tendo sido fechado seu chamado no registro. Nenhuma manifestação está em situação pendente, tramitando ou rejeitada. Quanto ao tempo para a resolução das manifestações, o prazo máximo para a resposta é de 15 dias úteis ou 30 dias corridos. Considera-se demorado os tempos registrados, porém esse atraso se deve às respostas enviadas pela Prefeitura Municipal. Em pouco tempo a resposta foi registrada pelo ouvidor, porém o fechamento chegou a tardar 18 dias úteis. Nesse caso específico, por exemplo, a denúncia chegou em 15 de outubro e o envio do ofício à Prefeitura foi em 23 de outubro, porém a resposta chegou só em 8 de novembro. As manifestações recebidas foram todas feitas através do portal eletrônico Tramitar, realizadas remotamente pelos cidadãos que preferiram o anonimato. Não foi recebido nenhuma manifestação pessoalmente, por e-mail, por carta ou por telefone. Como todas foram anônimas, não se registrou nenhuma informação pessoal dos solicitantes. Análise da ouvidoria. No ano de 2019 foram recebidos 4 manifestações, sendo 2 denúncias, uma reclamação e um elogio. Quanto à recorrência, ressalta o encaminhamento das manifestações à Prefeitura, já que 3 manifestações poderiam ter sido recebidas diretamente pela ouvidoria do Poder Executivo. Todas as manifestações foram realizadas pelo portal eletrônico, onde são registradas e armazenadas. Quando do recebimento da manifestação por esse meio, é enviado um e-mail para o endereço ouvidoria@camarasaomartinho.sc.gov.br. Dessa forma, o ouvidor toma conhecimento da sua existência. Em seguida, a manifestação recebeu tratamento quanto ao tipo e à urgência. Depois passou pela impressão em papel e complementação das informações em registro manuscrito na folha. Esse documento foi então encaminhado à presidência da Câmara, quem, em diálogo com o ouvidor, respondeu à manifestação. Além disso, o presidente da época, Wilson Newton Schmitz, fez a leitura da manifestação no expediente na próxima sessão. 3 manifestações compreendiam denúncias ou reclamação de serviços prestados pela Prefeitura. Dessa forma, foram expedidos ofícios ao prefeito solicitando explicações quanto ao conteúdo relacionado e, quando era o caso, algum documento comprobatório da inexistência de irregularidades. As respostas foram digitalizadas e anexadas aos chamados abertos no portal eletrônico. Além disso, foram lidas na seguinte sessão da Câmara Municipal. Depois disso, o ouvidor perguntou se o encaminhamento atendia os anseios do solicitante e depois os chamados foram encerrados e guardados em pasta AZ no arquivo da Secretaria. Falhas e melhorias. O sistema da ouvidoria é recente. Em 2019 foram apenas 5 meses de funcionamento. O sistema do portal eletrônico Tramitar passou por testes e mesmo em 2020 continua sofrendo alterações. Além disso, o servidor designado ingressou a essa casa praticamente ao mesmo tempo do início da ouvidoria, em 1º de agosto de 2019. Portanto, esse primeiro ano foi marcado pelo aprendizado de todos os envolvidos. Por parte do desenvolvedor do portal Tramitar, os técnicos da empresa Lancer apresentaram as funcionalidades do sistema ao novo ouvidor e se disponibilizaram para tirar dúvidas e prestar o suporte técnico. Como única falha aparente, destaca-se a impressão das manifestações recebidas, que não informa a descrição da mesma. Dessa forma, o ouvidor realiza o registro manual na folha impressa e, mais recentemente, insere o texto em diagramação no software GIMP. A solução é que esse problema seja resolvido para automatizar o tratamento das manifestações e evitar erros no processo. Quanto aos recursos disponíveis para o trabalho da ouvidoria, observa-se o espaço físico e os recursos humanos. Atualmente, o espaço da ouvidoria se confunde com a sala da Secretaria Legislativa e o servidor responsável é o técnico legislativo. A recomendação legal é que exista um espaço físico e um servidor dedicados a essa função, o que não ocorre hoje na Câmara Municipal de São Martinho. O espaço físico deveria ser um local de fácil acesso, com painéis informativos para clara identificação e que ofereça segurança e anonimato ao usuário que vier prestar sua manifestação. Caso o cidadão venha à ouvidoria hoje, deverá perguntar ao servidor na recepção, que indicará a sala na parte de trás da Câmara, lugar onde é possível escutar as conversas em um volume mínimo e onde as paredes são transparentes para que se veja tudo o que acontece ali dentro.
A sugestão é que a ouvidoria seja localizada próxima à entrada, identificada e minimamente isolada, visual e acusticamente. Quanto ao servidor dedicado, apesar de desconsiderar a legislação vigente, é inviável essa dedicação na Câmara Municipal de São Martinho. Isso se deve ao baixo volume de manifestações recebidas, que é perfeitamente compatível com as demais funções do servidor responsável. No extremo de enxugamento de pessoal, a Câmara poderia funcionar com apenas um servidor e terceirizar os demais serviços. Entretanto, o responsável pela ouvidoria deve estar apto tecnicamente para exercer suas atividades. Para que isso ocorra, deve capacitar-se e participar de eventos para compartilhar experiências com os demais ouvidores de entes públicos. Nesse sentido, apenas em 3 de março de 2020 foi realizada a primeira capacitação no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que mesmo breve e superficial foi altamente produtiva por ter sido o primeiro acercamento técnico ao tema. Como recomendação, sugere-se a participação em cursos, palestras e seminários sobre ouvidoria. Quanto à adequação legal, faltam resoluções que tratem de alguns temas. Primeiro, quanto à Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Federal número 13.709 de 2018, que passa a vigorar em 16 de agosto de 2020. Para isso, deverá identificar práticas e metodologia no tratamento dos dados pessoais dos usuários, de forma a evitar vazamentos e uso indevido dos mesmos. Segundo, a avaliação continuada dos serviços públicos, previsto no capítulo 6 da Lei Federal número 13.460 de 2017, que deverá avaliar a satisfação do usuário, a qualidade do atendimento, o cumprimento dos compromissos e prazos e as medidas adotadas pela administração pública para melhoria e aperfeiçoamento da prestação dos serviços. Essa avaliação deveria ser, no mínimo, anualmente, por pesquisa de satisfação. Não existe regulamento acerca disso, nem a divulgação e a comparação com os demais entes, como exigido na legislação. Terceiro, o Conselho de Usuários, previsto no capítulo 5º da mesma lei, não foi instituído. Esse conselho seria um órgão consultivo específico para a Câmara Municipal de São Martinho, que visa a participação dos usuários no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços públicos, propondo melhorias e diretrizes, além de acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor. Como sugestão para sua regulamentação, respeitando os critérios de representatividade e pluralidade, o autor deste relatório recomenda que o Conselho seja composto por 3 membros, com um mandato de 1 ano, dos quais haveria até 4 suplentes designados para cada representação. Um representante da Câmara Municipal, escolhido entre os servidores ou vereadores, um representante da sociedade civil organizada, escolhido entre instituições privadas, sindicatos, associações, clubes e demais organizações, e um representante dos cidadãos, escolhido entre os moradores do município de São Martinho. Como sugestão para seu funcionamento, recomenda-se uma reunião ordinária até 30 dias após a divulgação do relatório anual de gestão da ouvidoria, o que não impede que venha a ter outras reuniões no decorrer do ano, desde que chamada pela mesa diretora ou por maioria do Conselho. Como proposta de pauta obrigatória para a reunião anual, primeiro seria a eleição dos representantes entre os presentes na reunião. Segundo, a avaliação dos serviços prestados e da atuação do ouvidor. Terceiro, as proposições de melhorias e diretrizes. Quarto, as temáticas diversas consideradas necessárias para a qualidade dos serviços públicos na Câmara Municipal de São Martinho. Tais sugestões foram consideradas e registradas pelo ouvidor em exercício após o primeiro ano de existência da ouvidoria. Como forma de melhorar tal serviço, dever-se-á contar com a atenção dos demais servidores públicos dessa casa, tanto para sugestões e críticas, como para a execução das atividades e reformas no atual sistema. Como a atribuição primeira da ouvidoria é promover a participação dos cidadãos, esses são bem-vindos para sugerir e ajudar na melhoria dos serviços. Apenas com transparência e comprometimento poderemos alcançar resultados que beneficiem a essa instituição e aos cidadãos de São Martinho. O atendimento ao público local, aqui na Câmara Municipal, na sala da Secretaria Legislativa. O telefone é 48 3645 6203, ramal 23. O e-mail é ouvidoria@camarasaomartinho.sc.gov.br.
O portal eletrônico é cmsaomartinho.tramitar.com.br. E os horários de atendimento, o horário de funcionamento da Câmara, que é segunda-feira das 7 ao meio-dia e da 1 às 5, e de terça a sexta-feira das 7 ao meio-dia. Quem assina é Felipe Anselmo Gomes, ouvidor. Esse relatório vai estar disponibilizado no site, no portal da Câmara Municipal. Muito bem, servidor. Da ouvidoria da Câmara Municipal, solicita a leitura do processo número 1/2020. Assunto, ponto. Secretário de Saúde, a relação de horas extras das pessoas que vão todo dia, às 17 horas, na secretaria, entrando lá, este horário, para bater o ponto, sem fazer serviço. Da ouvidoria da Câmara Municipal, solicita a leitura do processo número 2/2020. Assunto, direito à resposta. Venho através desse portal pedir o direito de resposta da vereadora Annelise Vimes, pois na sessão da Câmara, no dia 9 de março, foi feita acusações por um vereador que mama há vários mandatos e o presidente não deu direito à palavra de resposta para a vereadora. Muito bonito e irônico, da parte dos homens dessa casa, parabeniza as mulheres pelo seu dia e, no mesmo momento, calar a resposta de uma mulher. No momento que se encontra o Legislativo, gostaria eu que esse espaço um dia fosse ocupado apenas por mulheres, pois anda faltando educação a esses machos escrotos. Muito bem, Felipe. Só queria comentar alguma coisa aqui, que foi sugerido a mim como presidente, né? Eu apenas encerrei a discussão da indicação, porque estava virando discussão pessoal, só por causa disso. E todo vereador, toda vereadora tem seu direito de resposta. Nós temos explicações pessoais, nós temos um grande expediente. É só se inscrever. Ninguém nunca foi impedido de discutir alguma coisa. Eu proibi, porque encerrei, porque estava passando para uma discussão pessoal. E quanto a essa pessoa da ouvidoria aqui, será que ela tem ética, tem educação para chamar os vereadores de machos escrotos? Ficar atrás de uma rede social é muito fácil. Vem aqui então a chamar contrariar os vereadores. Ficar atrás de uma rede social é muito fácil. Só queria deixar registrado aqui. Presidente, me permita. Não está em discussão, vereador. Porque o presidente só não estou discutindo, só quero dizer, presidente, que nós como na oportunidade, na sessão anterior, eu até dei os parabéns aí para as mulheres, Dia Internacional da Mulher, e a pessoa que escreveu isso aí, como o presidente já falou, está escondida atrás da rede social, é fácil de falar. Porque assim, eu fui citado aqui nesse momento. Com certeza. Eu fui citado, porque como fala que de repente um dia poderia estar sentado aqui somente mulheres, né? Então tem que ser respeitada a posição de cada pessoa, né? Se o presidente tomar uma posição, mas eu como vereador e demais vereadores dessa casa não podem ser ofendidos. Isso eu quero deixar meu repúdio nessa noite também, porque eu jamais ofendi uma mulher e gostaria de me defender nessa noite, porque eu fui citado e não... Eu acho que a pessoa que fez isso foi muito infeliz. Devia citar a pessoa certa e não generalizar todo mundo. Porque são mais homens aqui, nada contra. Inclusive, quero repetir, foi um dia que eu ainda parabenizei todas as duas nossas vereadoras aqui que representam, inclusive, muito bem a população de São Martinho nessa casa, e parabenizei todas as mulheres do nosso município, e nós fomos citados. Foi muito infeliz a pessoa. Obrigado. Muito bem, vereador. Se essa pessoa se sentiu atingida, né? Nós temos uma tribuna popular aqui para vir aqui se explicar. Está aberto para todo mundo. Não é só para os vereadores. É para o povo. O povo está aberto também. Ela não tem educação para falar isso. E nem tem ética. Muito bem, vamos. Da ouvidoria da Câmara Municipal, solicita a leitura do processo número 3/2020.
Assunto: Estrada Alto São Martinho. Dúvida sobre se ainda existe a patrola no município, porque a condição que se encontra a estrada para o Alto São Martinho é triste. Da Ouvidoria da Câmara Municipal, solicita a leitura do processo número 4/2020. Assunto: Coronavírus. Oi, gostaria de saber qual vai ser as medidas que a Secretaria de Saúde está tomando em relação ao coronavírus, já que nosso município conta com muitos idosos, que são o maior grupo de risco. Posto de saúde e hospital estão atendendo normalmente ou há restrições? Também tenho dúvida se as aulas continuam normalmente. Nossa cidade recebe muitos turistas e precisamos ter cuidado e prevenção. Solicita a leitura do ofício número 15/2020. A Sua Excelência, o Sr. Robson Giambach, Prefeito Municipal. Assunto: pedido de informação ao Prefeito Municipal. Excelentíssimo Sr. Prefeito, diante do quadro crescente de contaminação pelo novo coronavírus e da gravidade da situação, solicito a Vossa Excelência informar com a possível urgência quais medidas preventivas o governo municipal está adotando efetivamente para proteger a nossa população do coronavírus. Além de suas atividades normais, sabemos que São Martinho recebe em média 18 mil turistas por mês, e isto favorece o contato com tais riscos de contaminação. Respeitosamente, Vânio Wefting, Prefeito da Câmara Municipal. Muito bem, Felipe. Solicita a leitura do ofício número 16/2020. A Sua Excelência, o Sr. Robson Giambach, Prefeito Municipal. Assunto: pedido de informação ao Prefeito Municipal. Excelentíssimo Sr. Prefeito, a pedido de moradores da comunidade de Vargem do Cedro, solicito a Vossa Excelência informar se o Poder Executivo tem projeto para implantação de uma lombada logo após a ponte de concreto construída na estrada geral daquela comunidade, sentido ao Fluss House. É grande o fluxo de turistas, almeja-se com a redução da velocidade a diminuição dos riscos de acidentes, que por si só já justifica a instalação dela naquele local. Respeitosamente, Vânio Wefting, Presidente da Câmara Municipal. Muito bem, sobre esse ofício, agora final de semana, ontem, domingo, eu estive conversando com vários moradores lá. Isso é um pedido daqueles moradores que residem perto daquela ponte, como foi feita a ponte nova de concreto, e foi terminado o calçamento com paver, até em cima da lombada. Eles reclamam que existe um alto risco de acidente com as pessoas que moram ali por perto. Então, nada mais justo que tem pedido ali para o prefeito as informações para se tomar providências, ou lombada, algum redutor de velocidade. Proposituras protocoladas. Projeto de lei do Legislativo, número 10/2020, de autoria da vereadora Annelise Vines. Solicita a leitura do projeto. Projeto de lei do Legislativo, número 10, de 16 de março de 2020. Dispõe sobre a realização de campanhas educativas de combate à violência contra a mulher no município de São Martinho. Artigo 1º. A presente lei tem como objetivo conscientizar a população sobre os direitos humanos das mulheres, combater o feminicídio e todos os tipos de violências contra a mulher. Artigo 2º. A campanha de prevenção deve ocorrer durante todo o ano, se intensificando no mês de agosto de cada ano, por se tratar do mês lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal, por meio das secretarias competentes e parceiros, assistência social, saúde, educação e outros órgãos governamentais, autorizado a usar os espaços públicos e de publicidade para campanhas educativas contra atos de violência praticados contra a mulher. Artigo 4º. Compreendem-se como espaços públicos e de publicidade: 1. Creches, escolas e toda a rede de ensino municipal. 2. Hospitais, unidades básicas de saúde e demais equipamentos de saúde da administração direta e indireta. 3. Ônibus, abrigos e terminais. 5.
demais equipamentos da administração direta, indireta e conveniados. Artigo 5º. As campanhas educativas deverão ser feitas por meio de palestras, informativos, jornais, materiais impressos, mídia eletrônica ou qualquer outro meio que se fizer necessário. Parágrafo único. Divulgar nos estabelecimentos especificados nesta lei placas contendo o seguinte teor: violência contra a mulher, denuncie, DISC 180, Central de Atendimento à Mulher. Artigo 6º. As campanhas educativas terão como finalidade: 1. Coibir todas as formas de violência contra a mulher. 2. Informar as mulheres vítimas de violência todos os serviços que o município disponibiliza, tais como atendimento médico e ambulatorial, atendimento socioassistencial, atendimento psicológico e jurídico. 3. Constranger o agressor de atos de violência contra a mulher, incentivando a denúncia e a consequente punibilidade do mesmo. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementares, se necessário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificação. Diante do aumento de casos de violência contra a mulher, a nível municipal, estadual e nacional, que merecem o reconhecimento por parte dos cidadãos como um primeiro passo para o combate a essa forma de violência, que podem ser física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. A violência vive um momento de escala em Santa Catarina. Estatística dos órgãos de justiça mostra um crescimento dos casos contra mulheres. Em média, uma mulher é morta violentamente a cada 7 dias no estado. O número de denúncias por violência saltou de 4.068 em 2014 para 6.661 em 2019, um crescimento de 63%. Só em janeiro de 2020, Santa Catarina registrou, em média, 60 pedidos de medidas protetivas por dia, segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado. No município de São Martinho, houve um crescimento alarmante dos casos de violência, sendo que em 2020 já foram concedidas 8 medidas protetivas até o momento. É dever do Estado e da sociedade enfrentar todas as formas de violência contra a mulher. A prevenção deve ser a prioridade, através de programas e medidas que proporcionem o acolhimento da vítima. Considerando o exposto e a gravidade da situação, solicito o apoio dos nobres edis para a aprovação desse projeto, uma vez que esta lei trará segurança para as mulheres e qualidade de vida para suas famílias. São Martinho, 16 de março de 2020, Annelise Vimes, vereadora. Lido encaminho para os pareceres das comissões de mérito e de legislação, justiça e redação final. Moção de apoio número 1/2020, de autoria do vereador Vânio Eftin e outros. Solicito a leitura da moção. Moção de apoio número 1 de 2020. O vereador Vânio Eftin e os demais vereadores que a esta subscrevem, observadas as disposições regimentais, vêm requerer que seja submetida à apreciação e deliberação do plenário desta Casa Legislativa a presente moção de apoio número 1 de 2020. Vem, muito respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, na forma regimental, depois de ouvido em plenário, requerer a aprovação de moção de apoio ao pleito reivindicado pela APRASC, Associação dos Praças do Estado de Santa Catarina, para que seja feita a reposição integral das perdas inflacionárias do período compreendido de 2014 a 2019, a ser encaminhada ao governador do Estado de Santa Catarina e ao secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, nos seguintes termos: a Polícia Militar e o Bombeiro Militar são referência de qualidade e excelência em nossa cidade. O trabalho desenvolvido já foi por várias vezes motivo de reconhecimento por esta Casa Legislativa. Acompanhamos com muita preocupação a situação pela qual essa classe vem atravessando 100 anos sem reposição salarial, totalizando uma defasagem de quase 40% dos seus vencimentos. Isso atinge qualquer orçamento. Não gostaríamos de ver profissionais tão dedicados tendo que buscar complementação, realizando outras atividades e, logicamente, deixando o tão conhecido afinco, cais na falta de estímulo, causado pela desvalorização imposta pelo governo estadual.
Sabemos das grandes dificuldades que enfrenta quem está à frente do Executivo. Porém, senhor governador e secretário de Segurança Pública, para nós, segurança é prioridade. Esperamos sinceramente que o governo não economize esforços para resolver o mais breve possível esta situação. Por este motivo, e primando pela qualidade da nossa segurança, apoiamos totalmente o pleito da PRASC. Câmara Municipal de São Martinho, em 10 de março de 2020. Lido o encaminho para os pareceres da Comissão de Mérito e Legislação de Justiça e Redação Final. Não, desculpa. Lido o encaminho parecer quanto à permanência de admissibilidade regimental pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pelo prazo máximo de 3 dias. Emenda substitutiva, número 1/2020, do projeto de emenda à Lei Orgânica, número 1 de 2020, de autoria da Comissão Especial. Solicito a leitura da emenda. Comissão Especial, projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2020. Emenda substitutiva número 1 de 2020 da Comissão Especial. Obriga a publicação dos atos municipais no mural da Câmara Municipal. Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo 81 da Lei Orgânica Municipal, alterada pelo artigo 1º do projeto. Artigo 1º. O artigo 81. A publicidade das leis e dos demais atos municipais deverá obrigatoriamente ser feita por afixação no mural da Câmara Municipal e poderá ser feita em órgão oficial do município ou na respectiva associação municipal ou em órgão de imprensa local ou regional ou por afixação em local próprio e de acesso público na sede da Prefeitura ou ainda em meio eletrônico digital de acesso público, internet. Nova redação. Justificação. A publicidade das leis e dos atos municipais com efeitos externos poderão ser publicados em meio eletrônico, mural na Prefeitura, imprensa local e demais meios. Porém, deverão obrigatoriamente ser publicados também no mural da Câmara Municipal. Dessa forma, a atribuição do Poder Legislativo de acompanhar e fiscalizar o Poder Executivo poderá ser realizada de forma mais efetiva. Sala de reunião em 9 de março de 2020. Maria Salete Schmeller Foliano, relatora. Wilson Nito Schmitz, presidente da comissão. Rodney Herd Michels, membro. Lido incluo na ordem do dia, na presente sessão ordinária em pauta exclusiva para discussão e votação em primeiro turno do projeto e da emenda. Passaremos para o grande expediente. No grande expediente, concedo a palavra à vereadora Annelise Vimes, pelo tempo máximo de 15 minutos. Boa noite, senhoras e senhores, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, secretários municipais, ex-vereador Genivaldo, seja bem-vindo, e a todos que nos assistem, pela internet, e a todos que estão aqui nesta noite de hoje, nos acompanhando nessa sessão ordinária. Eu venho nesta noite trazer um assunto que está sendo bastante discutido, tendo em vista que está trazendo bastante polêmica, muitas pessoas estão me procurando, então assim, eu não poderia deixar de passar em branco mais uma vez. E é relevante a gente estar tratando hoje, que a gente discute, não é de hoje, acerca das desigualdades que já existem entre homens e mulheres. Como se sabe, o assunto não é recente e muito pelo contrário. Há muito tempo atrás, acreditávamos que a mulher era um ser inferior. Seus direitos e seus deveres estariam voltados apenas para a criação dos filhos e os cuidados da casa. E com isso, através de muitas lutas, a gente conquistou os nossos espaços. Inclusive,
já traz a Constituição Federal, no seu artigo 5º, que trata o que chamamos de desigualdade de gênero, ou seja, prevê que todas as pessoas, independentemente do seu gênero, são iguais sob a ótica da Constituição. Isso quer dizer que todas e todos devem ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, responsabilidades e obrigações. E esse artigo é tão importante que é considerado um direito fundamental, indispensável à cidadania e à sociedade. Mesmo assim, ainda há muito que nós temos que conquistar. Deixamos de ser exclusivas do lar e passamos a exercer funções fora de casa, inclusive o direito de participar da vida pública e política. E isso enfrentamos preconceitos diariamente. E são grandes os desafios que ainda vamos enfrentar. Então é necessário mostrar aqui que o preconceito ainda é grande, pois ainda tem pessoas que esquecem que ao longo dos anos conquistamos os nossos espaços. E vamos continuar lutando para que não sejamos mais subordinadas ao machismo, à discriminação e à intolerância. E quero reforçar também que existem vários tipos de violência. Como acabamos de ler a lei que eu entrei com um projeto hoje, na semana passada, que entrou em pauta hoje, que não é só um tipo de violência que a gente sofre, são vários. E a lei número 11.340 de 2006, ela já traz isso. No seu artigo 7º, de que a discriminação, agressão ou coerção ocasionada pelo simples fato da vítima ser mulher e que cause dano, constrangimento, limitação, sofrimento físico, moral, psicológico e social, político ou econômico. E venho aqui também lamentar os episódios desagradáveis que vêm acontecendo nesta Casa Legislativa de forma constrangedora e inadmissível. Um parlamentar, ele pode sim ser criticado, pois aqui nós temos cada uma opinião diferente. Sobre cada assunto que é debatido aqui, cada um tem o direito de apresentar sua opinião, mas isso com respeito, dignidade e ética. E esta Casa Legislativa, ela tem que ser exemplo de ética, exemplo de respeito, exemplo de moralidade, e que todos estão aqui, e principalmente com a população que nos colocou aqui. Então nós temos que dar respeito a todos os eleitores que nos elegeram para estar aqui. Então não é a mim, representando as mulheres, representando a vereadora Maria Salete, que está aqui, representando as mulheres também de São Martinho, não é a nós que tem que ser dado respeito, mas a respeito ao povo. E estamos aqui com um objetivo em comum. A gente está todos aqui juntos em prol de um município, de trabalhar por um município melhor. E não podemos mais aceitar que esse desrespeito continue como se fosse uma atitude normal, que acontece de forma corriqueira. Vale destacar que isso aí que eu estou falando está aqui, ó, no regimento interno desta casa. Então eu vou ler o parágrafo para ninguém depois dizer que eu estou inventando as coisas. No seu artigo 42, no inciso 1, que fala das suas normas e condutas. Todo vereador que está aqui, ele tem que estar ciente do que está escrito aqui. E isso aqui tem que ser respeitado. Isso aqui é o que nós temos que seguir de frente para trás e de trás para frente. Então, na linha A do artigo 42, ele fala: utilizar-se de seus pronunciamentos de palavras ou expressões incompatíveis com a dignidade do cargo. Desacatar ou praticar ofensas físicas ou moral, bem como dirigir palavras injuriosas a seus pares, aos seus membros da mesa, do plenário ou das comissões, ou a qualquer cidadão que assista à sessão de trabalho da Câmara.
acusar vereador no curso de uma discussão, ofendendo a sua honorabilidade, arguições inverídicas e improcedentes. Então isso é o que nós aqui temos que cumprir. Isso aqui é ética. Nós temos que cumprir o que diz o regimento interno. Então, diante desses atos indisciplinares, cabe ao presidente desta casa aplicar as medidas mediante cada situação ocorrida. No entanto, nenhuma providência foi tomada a fim de evitar que várias vezes a situação se repetisse. Então, não foi apenas uma situação, foram várias. Então, isso não se pode mais aceitar. O regimento interno, ele deixa claro no seu artigo 87, inciso L, que o presidente pode interromper o orador que falar sem respeito devido à Câmara Municipal, ou a qualquer um de seus membros, advertindo-o, em caso de insistência, cassar-lhe a palavra, podendo ainda suspender a reunião quando não atendido e as circunstâncias assim o exigem. Eu, como vereadora eleita pelo povo, estou aqui para representar os interesses da população. E eu tenho orgulho de representar as mulheres desse município, porque é a primeira vez na história da casa que tem 2 mulheres sentadas nessa cadeira. E eu espero que na próxima tenham bem mais. Só um pouquinho, posso concluir. Então, eu não posso mais me calar diante dessas situações que acontecem. Vou continuar, sim, exercendo meu papel como vereadora, que tem como função primordial representar os interesses da população perante ao poder público. E uma outra função que é ligada à função do vereador, que é fundamental também para a saúde da nossa democracia, é que trata das fiscalizações das ações do Executivo Municipal. E referente a isso, que eu quero deixar bem claro, que eu visito com muita frequência o gabinete do prefeito, todas as secretarias municipais, acompanho projetos, programas que cada secretaria executa e tenho o objetivo de acompanhar cada atividade, cobrar as ações e os resultados delas. Então, constantemente, eu consigo sim acompanhar todos os trabalhos que as secretarias desenvolvem. E se isso não for minha atribuição, por favor, eu peço que me apresente uma lei que veda esta minha atitude. Eu tenho ciência de que muita coisa precisa ser melhorada em nosso município, pois sim, conheço a realidade da nossa população e de muitas famílias aqui. Temos grandes deficiências nas áreas de infraestrutura, saúde, saneamento, educação, assistência social. Mas podem ter certeza que eu busco incansavelmente, junto ao Executivo, através de projetos, emendas parlamentares, amenizar um pouco essas demandas. Ao invés de eu ficar aqui criticando, eu prefiro ir à busca das soluções, procurar solucionar um pouco dessas deficiências. E me dirijo diretamente aos secretários municipais para fazer as cobranças aos diretores, aos prefeitos, deputados, senador. E lá eu faço as minhas cobranças e cobro os resultados constantemente. E por fim, eu deixo aqui meu sentimento de gratidão a todas as pessoas, em especial aquelas mulheres que ao longo desse período vêm se mostrando solidárias com as situações que vêm acontecendo. E demonstram seu apoio diante de uma situação vivenciada. E como eu já falei, deu entrada hoje nesta casa o projeto de lei que dispõe sobre a realização das campanhas educativas contra a violência, de combate à violência contra a mulher no município de São Martinho. Eu vejo que isso aí é um assunto que já passou da hora, já foi para ontem. O que está acontecendo na nossa cidade, isso aí são situações inadmissíveis. Eu não digo só violência física, nós temos inúmeros tipos de violência que estão acontecendo.
E nós precisamos nos mobilizar contra essas violências que está sendo diariamente que a gente tem acompanhado o que, que tem acontecido. Eu gostaria também de fazer um convite, solicitar ao presidente que faça um convite à Polícia Militar, que solicite a soldado, em especial a soldado Mariane, que ela faz um trabalho junto à Polícia Militar aqui, principalmente aqui na nossa região, que se chama Rede Catarina de Proteção à Mulher. É um trabalho muito interessante, onde eu já tive o prazer de sentar com ela, a gente discutir ações, discutir estratégias para minimizar o sofrimento das mulheres que sofrem a violência constantemente ou até diariamente em suas casas. Então esse trabalho é muito interessante e ele precisa ser divulgado aqui, porque nós temos a obrigação de divulgar esse trabalho que é fundamental para as mulheres, que dão todo o apoio, né, para essas mulheres que sofrem algum tipo de violência. Como foi lido na justificativa do projeto, só este ano nós tivemos 8 casos de medidas protetivas contra a mulher. Então, 8 casos que apareceram, que estão sendo acompanhados, fora os outros que estão lá quietinhos e que as mulheres sofrem caladas por anos consecutivos. Isso é muito triste. Então, eu gostaria de pedir que a mesa fizesse esse encaminhamento e desse um espaço para a Polícia Militar vir aqui e apresentar esse programa, que é muito importante. Quero agradecer também a atenção de todos, nesta noite, em especial as mulheres que nos ouvem pela rádio comunitária, as mulheres que nos acompanham pelas redes sociais, que a gente acha que são poucas, mas não são não. Muitas vezes eu saio da sessão, eu já recebo várias mensagens de apoio. Então não pensem que ninguém escuta, que ninguém vê. Muito pelo contrário, elas estão ficando bem atentas ao que está acontecendo ao nosso redor. E eu não posso deixar de falar uma frase que é muito importante, que eu gosto bastante. O lugar de mulher é aonde ela quiser. Então, isso aqui tem que ficar bem claro. Eu espero que algumas situações não se repitam, porque isso vai ser inadmissível. Se repetir 1, 2, 3, agora deu. Basta. Então, peço a colaboração de todos. Então, tenham uma boa noite e obrigada pela atenção. Da parte, vereadora, eu não concedeu na hora e sim, posso falar. Em cima da palavra da vereadora, eu só queria colocar, porque, conforme nosso regimento, até foi lido alguns artigos, e eu gostaria assim que a mesa verificasse, o Felipe, para evitar esses problemas. Eu acho que não está constituído ainda nessa casa. O presidente, é bom verificar se tem ou não a comissão ou o conselho de ética, o decoro parlamentar, porque conforme citado, daqui a pouco não só para o presidente dessa casa, mas sim encaminha quando tem algum problema, indiferente qual a atitude do parlamentar ou da atitude que ele tome aqui, é encaminhada à comissão de ética, ela analisa a atitude e toma as suas providências. Então é uma questão assim de verificar, presidente, se penso que não está constituída a comissão de ética ou decoro parlamentar, se é esse nome correto, se pode ser usar. Se não tiver, eu gostaria que em cima que possa ser constituída essa comissão. Poderia dar uma olhadinha, Felipe. Obrigado pela parte. Obrigada. Muito bem, vereador. Com certeza vai ser olhado por isso. Concedo a palavra à vereadora Maria Salete Schmeller, pelo tempo máximo de 15 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores,
funcionário da Câmara, secretária da Assistência, secretária do Turismo e primeira-dama, ex-vereador público que nos acompanha aqui pelas redes sociais. Hoje é o Dia das Mulheres Falarem. Primeiramente, quero parabenizar a nossa vereadora Annelise e quero dizer que realmente as nossas mulheres aqui no nosso município, às vezes a gente acha que é um pouco de exagero, mas não é. Para mim que trabalho na área da saúde, eu tenho acompanhado muito e vocês não imaginam o quanto que muitas vezes no atendimento às mulheres, a gente escuta o que as mulheres passam no celular. Na semana passada, na sexta-feira, eu atendi uma paciente que fiquei, não foi na quarta, não, foi sexta-feira, exatamente. O que eu ouvi dela, eu jamais imaginei que eu ouvisse de uma pessoa. Gente, é impressionante. Então, parabéns, Annelise. Até hoje teve uma pergunta aqui, né, Felipe, sobre o que a unidade de saúde e o hospital estão fazendo em relação ao vírus coronavírus, é isso? Então, vou colocar assim mais ou menos, né, hoje não me preparei, foi tudo de improviso. Hoje nós tivemos uma reunião, hoje às 11 horas, no posto de saúde, o secretário, eu como representando a vigilância epidemiológica do município, as enfermeiras, as médicas, e um médico do hospital, enfermeira do hospital e alguns outros funcionários. Para que a gente fizesse o plano de contingência do nosso município em relação à chegada do coronavírus. Porque a gente também precisa estar preparada. O que a gente tem percebido? Que as pessoas estão achando que isto não é nada. As pessoas estão brincando, estão fazendo piada, né? A gente tem aqui entre nós um vereador que é agente comunitário, né, e que a gente vai precisar muito do apoio dos agentes comunitários. Ninguém quer apavorar ninguém, não é um momento de pânico. Para quem é sadio, saudável, não tem nenhuma condição clínica que deixa a imunidade baixa, talvez passe por um simples resfriado. Mas agora mesmo à noite, antes de vir para cá, eu ainda recebi boletim da vigilância epidemiológica do município, dos municípios do estado, e a gente está vendo que pessoas com 40 e poucos anos também estão morrendo. Então, 5.000 e poucos casos de óbito, gente, não é pouco. E hoje, tivemos mais 2 casos positivos em Tubarão. Esses 2 casos estiveram há 2 semanas atrás, prestem atenção. 2 semanas atrás, essas 2 pessoas estiveram numa festa de aniversário em Braço do Norte. Então, subestima, né, não se estima que nessa festa de aniversário já tinham pessoas, obviamente, contaminadas. Então, quantas pessoas se contaminaram nessa festa? As pessoas têm pedido. A vigilância sanitária tem pedido do Brasil. Evitem aglomeramentos. Evitem ambientes fechados. Agora não é hora do aperto de mão, do beijo, do abraço. Infelizmente, eu também sou uma pessoa do toque. Eu gosto de abraçar, eu gosto de tocar. Mas agora não é o momento. Se vocês chegarem aos postos de saúde, vocês vão observar que tem álcool gel, que tem vários cartazes colocados lá. Chegue no ambiente, primeira coisa, álcool gel nas mãos.
friccionando palma da mão, no meio dos dedos, no dorso da mão, até no punho. Cada local que a gente toca, o vírus ele fica por até 24 horas nos objetos, na superfície. E a gente vai expelir, através do espirro da tosse, as gotículas de saliva. Então, assim, ó, vamos evitar de viajar, vamos evitar de passear, esse não é o momento. Vamos evitar de visitar os idosos, vamos evitar de fazer visita ao hospital. Este não é o momento. A gente tem que pensar no idoso que nós temos lá em casa, na mãe, no pai, no avô, nas pessoas que são imunodeprimidas ou imunossuprimidas. Nós temos, na nossa grande maioria do nosso município, nós temos idosos, um grande percentual. E outra grande maioria, são diabéticos, quando não são hipertensos juntos e cardíacos juntos. Então, essas pessoas são susceptíveis a pegar o vírus. E outra, uma grande parte do nosso município possui doenças reumatológicas. Essas pessoas também são susceptíveis. Por quê? Porque elas fazem uso de medicamentos imunossupressores. O que é isso? São medicamentos que baixam totalmente a imunidade do corpo, matam todas as células de defesa. Se essas pessoas adquirirem o vírus, elas vão pegar de uma forma muito grave e com certeza vão precisar de leito hospitalar, de leito de UTI. E o nosso Brasil, assim, já vem apresentando bastante deficiência para colocar as pessoas com algumas condições clínicas. Imagina se a gente enfrentar uma pandemia no Brasil também. Então, só para colocar, como é que a gente pensou em organizar? Os idosos já são atendidos prioritariamente no posto, né? Se chegar uma outra pessoa que tem alguma condição clínica dessas que eu acabei de falar aqui, a ordem é colocar na frente também. Tá? Se chegar alguém com tosse, com espirro, vai ser solicitado que coloque máscara. Então, se vocês verem hoje, até já vieram me perguntar, tem caso confirmado, suspeito em São Martinho, porque a gente viu lá no posto de saúde pessoas com máscara. Gente, não, nós não temos ainda, graças a Deus, casos suspeitos ou confirmados em São Martinho. A gente toma por precaução as pessoas que estão com tosse, né? Todas as pessoas vão ser pedidas que coloquem máscara. Isso é precaução, não é porque estão com algum problema. Então, vai ser solicitado. Essas pessoas vão ser colocadas um pouco mais isoladas, né? Então, não é para pensar que estão com problema. Inclusive, a gente tinha solicitado ao secretário que fosse pedir ao prefeito, que fosse conversar também com a secretária da assistência, que fosse baixado um decreto solicitando o cancelamento dos grupos de idosos também agora por um período de 3 meses. Mas fiquei sabendo agora que já foi feito isso também. É muito bom isso. Então, quando chegar agora, no dia 23, quando chegar as vacinas do H1N1, a gente vai fazer de uma forma diferente para não dar aquele aglomeramento de todos os idosos ao mesmo tempo. A gente também vai solicitar aos agentes comunitários que façam por um grupo de pessoas, de uma forma que não fique todos também no mesmo local. E essas pessoas também não vão ser atendidas no posto de saúde aqui. Vai ser feito em outro local, para também evitar aglomeramento. Quando as pessoas em casa tiverem com febre, tá? E algum sintoma respiratório e tiverem dúvida, será que eu estou com coronavírus? Para suspeitar que é coronavírus, ela tem que ter febre, mais um outro sintoma de coronavírus,
E, para que seja um caso grave, tem que ter falta de ar também, tá? E tem que ter contato com alguém que tenha um caso suspeito de coronavírus, ou que tenha contato com alguém que viajou, ou contato com alguém suspeito que teve contato com alguém que viajou. Então, o que a gente pensou? Para que essas pessoas não venham tudo cair no hospital, ou tudo no posto de saúde, porque quanto mais vier para cá, mais as pessoas vão, se for um caso realmente suspeito, vão contaminando cada vez mais a população. A gente pensou assim, ó, eu gostaria que vocês, fossem os multiplicadores dessas informações, vocês pedissem para que essas pessoas entrassem em contato com o agente comunitário. Primeiramente, as pessoas entram em contato com o agente comunitário e dizem, estou sentindo isso, isso, aquilo, o que vocês me dizem? O agente comunitário vai pegar as informações e vai ligar para a gente, ou para mim da epidemiologia. Se o posto estiver aberto, vai ser entrado em contato ou com a médica ou com os enfermeiros do posto. Aí vai ser dado retorno para a pessoa, se ela vem para cá, ou se a gente da vigilância vai atender em casa. Entendido? Certo. E as pessoas vão ter o isolamento domiciliar. Então, os grupos de risco eu já falei. E quero dizer para vocês que nós, da saúde, estamos sim preparados para atender os casos com coronavírus, tá? Suspeito, ou a gente já enfrentou uma crise de H1N1 em 2009, 2010, atendemos casos confirmados, fizemos coleta, a gente deu um jeito, a gente teve casos aqui no hospital na época, a gente tratou aqui, a pessoa, graças a Deus, está ali. Não há tratamento para o Covid-19, que é o nome do vírus, mas o tratamento é sintomático. Então, peço que vocês nos ajudem nesta causa e vamos nós dar o exemplo. Vamos evitar os aglomeramentos, vamos evitar shopping, vamos evitar praia, porque a gente está vendo por aí que as pessoas não estão se importando com isso, As praias estão cheias, as pessoas estão indo para o shopping, as pessoas estão indo viajar. Inclusive, o nosso presidente descumpriu a ordem, Tá bom, muito obrigada. Só gostaria de saber por que descumpriu a ordem. Não, presidente. Presidente da República. Tem vários presidentes, Não é só da República. Muito bem. Tem que nomear o presidente, vereador? Não havendo mais oradores inscritos para fazer uso da palavra na tribuna, na fase do grande expediente, passaremos para a fase da ordem do dia. Havendo quórum, submeto a deliberação do plenário para discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 7/2020, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de decreto adicional especial no orçamento da Prefeitura Municipal de São Martinho por conta de anulação de dotação orçamentária. Tivemos o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão o parecer. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro aprovado. Em discussão, o projeto. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro aprovado. Projeto de lei número 8/2020, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de decreto adicional especial no orçamento da Prefeitura Municipal de São Martinho por conta de anulação de dotação orçamentária.
Tivemos o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão, o parecer. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que forem contra se manifestem. Declaro aprovado. Em discussão, o projeto. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que forem contra se manifestem. Declaro aprovado. Projeto de lei número 9/2020, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de decreto adicional especial no orçamento da Prefeitura Municipal de São Martinho por conta de anulação de dotação orçamentária. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão, o parecer. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro aprovado. Em discussão, o projeto. Com a palavra o vereador Nilton Nabi. Primeiro da palavra, presidente. Esses projetos, até quando veio para essa casa, e até comentei com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que não é normal, né? No início do ano, estamos em mês de março, e até me chamou a atenção, porque criando abertura de crédito adicional, remanejamento de dotações orçamentárias. Na verdade, eu fui me informar e só para ter certeza das coisas, quando eu aprovo aqui também eu gosto de saber o que eu estou aprovando, porque acho que é a obrigação do vereador. E as informações que tive, a gente conhece, já tem um pouco de conhecimento, é só questão de parte, vamos dizer assim, parte contábil, que consta. Porque para quem é convênios de trânsito, né, esse maioria de dinheiro, e para quem não sabe, os convênios de trânsito, o dinheiro fica 33% aí para a polícia militar e é dividido em três, né? 3 partes iguais. Então esse dinheiro está com esse dinheiro que faz parte para a polícia militar, eles queriam gastar de uma maneira como estava e não poderiam. Então tem que se criar. Quem está olhando o projeto ali, o último que nós estamos votando, o elemento 4.4.90, onde que diz que é para compra de equipamentos, certo? E que me fala, eu acho que eles querem comprar alguma coisa lá para o destacamento deles. Então, só esclarecendo, porque que é uma maneira legal deles poder, a parte contábil deles fazer esse gasto, né? Então está se anulando de um orçamento e se jogando nesse 4.4.90, né? Esse código, digamos assim, para eles poderem gastar legalmente. Então, só para esclarecer que eu também quis ficar sabendo certinho. Obrigado. Continua em discussão. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro aprovado. Dando fim à fase da ordem do dia, passaremos para as explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos para fazer o uso da palavra na explicação pessoal, e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença das senhoras e dos senhores vereadores e convoco a próxima sessão ordinária com pauta exclusiva para a apreciação do projeto de emenda à lei orgânica para o dia 23 de março do ano de 2020, às 19 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado e uma boa noite a todos.